Geraldo Alckmin finalmente se decidiu. Esta semana assinou a ficha de filiação ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, numa cerimônia em Brasília, ao lado de outras lideranças. O ex-governador de São Paulo fez um discurso cheio de referências históricas, né? Citou Mário Covas, que foi o mentor de Alckmin e que foi um homem do PSDB que mais se aproximou da centro-esquerda ao longo de sua trajetória. Alckmin comparou o atual momento no Brasil àquele momento da luta contra a ditadura, já no final da ditadura militar, quando várias forças se uniram, né? Na campanha das diretas, depois na eleição de Tancredo Neves e Sarney para encerrar a ditadura. Ele fez esse paralelo e falou muito do Lula. Disse que o Lula é esperança e que o Lula representa a própria democracia no Brasil. O Alckmin lembrou que pela trajetória do Lula, vindo de uma origem humilde, sem democracia ele não teria chance, né, de ocupar um cargo de liderança. Vamos ver um trecho. Porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. Agora, é importante não brigar com os fatos, né? O Alckmin não vai virar uma liderança progressista, não. Ele é um homem conservador, foi privatizante quando era governador de São Paulo, continua sendo, tá? Ninguém aqui vai ficar adorando a pílula de o Alckmin agora virou outra coisa. Não. Aliás, o Lula está fazendo essa articulação, Lula e Haddad, né, de trazer o Alckmin para a chapa, para ser o vice, justamente por causa disso. O Lula olhou para o outro lado e viu que o bloco conservador provavelmente vai todo se unificar em torno de Bolsonaro, o que deve levar a uma campanha difícil. Então você olha para o tabuleiro, você pega uma peça que está do outro lado do tabuleiro, que é o Alckmin, e traz para o lado de cá. Você enfraquece um pouco o bloco conservador e abre portas. O Alckmin nem é tão importante para conquistar votos. Não é mesmo. O Alckmin é mais um símbolo de que o Lula quer fazer um governo amplo, quer conversar e que pode conversar com os empresários. Esse talvez seja o papel principal de Geraldo Alckmin na campanha. Aliás, falando em campanha difícil, saiu a pesquisa Datafolha esta semana, pesquisa feita presencialmente. O Lula segue liderando por ampla margem. No primeiro turno, o Lula tem 43%, Bolsonaro 26%, Moro 8%, Ciro 6% e o Dória, governador de São Paulo, 2% apenas. Bom, é uma vantagem grande, só que o Bolsonaro se recuperou um pouco. O Datafolha diz, não dá para comparar com o cenário da pesquisa anterior, porque saíram nomes, entraram nomes. De qualquer jeito, na pesquisa espontânea, e aí dá para comparar, na pesquisa espontânea o Bolsonaro cresceu 5 pontos. Cresceu fora da margem de erro. O Lula continua na frente, também na espontânea, mas indica aquilo que nós já vínhamos falando nas últimas semanas. A avaliação do governo Bolsonaro parou de piorar, até melhorou um pouquinho, e com isso ele ganha uns pontinhos. Agora, é um presidente da República que está 17 pontos atrás do seu adversário no primeiro turno. Isso nunca aconteceu. Fernando Henrique, Lula, Dilma, sempre dominaram as pesquisas em véspera de eleição. Então, é uma eleição em que o Bolsonaro mostra que pode se recuperar, vai ter um combate duro, mas o Lula segue favorito. O que chama atenção é que, apesar desse favoritismo e de ganhar em todos os cenários também de segundo turno, Lula tem dificuldades em alguns palanques estaduais. Bahia, já falamos aqui na semana passada, o PT fazendo uma confusão, está difícil de montar o palanque na Bahia, um estado governado pelo PT há 4 mandatos. Pernambuco, essa briga, Marília Reis, deputada, deve sair do PT, porque ela queria ser candidata, mas o PT lá fez aliança com o PSB. E aí a Marília Reis deve ir para um outro partido para ser candidata a governadora, apoiando o Lula. Então o Lula deve ter um palanque duplo em Pernambuco. Confuso. Rio de Janeiro também, falta definição. Quem aqui vai ser o candidato a senador? O PT vai apoiar o Freixo? Como é que fica? Também está confuso. O Lula, inclusive, estará nos próximos dias no Rio para tentar articular isso. Em Minas Gerais, esse parece que avançou um pouco mais. Lula é favorito em Minas e deve apoiar o Calil, prefeito de Belo Horizonte, que é do PSD, partido do Kassab. Vão fazer uma dobradinha com a candidatura do PT ao Senado em Minas Gerais. Bom, em São Paulo, sim, houve um movimento importante
nesta última semana. Guilherme Boulos, do PSOL, anunciou que desiste da candidatura a governador para apoiar Haddad, do PT. É claro que o PSOL ainda tem debates internos e tal, mas o Boulos, pessoalmente, quer apoiar o Haddad, diz que é importante ter Lula presidente, Haddad governador, e Boulos sai candidato a deputado federal, com um papel: ser o deputado federal mais votado em São Paulo. Ele não é do PT, ele é do PSOL. E vai disputar com o Eduardo Bolsonaro, que também é candidato a deputado em São Paulo, na última foi o mais votado. Então, olha que interessante, se o Boulos conseguir equilibrar, chegar perto ou até ultrapassar o Eduardo Bolsonaro, ajudando também a eleger uma bancada maior do PSOL para que o partido se fortaleça na Câmara dos Deputados. Falta ver o que fará Márcio França, que ainda é pré-candidato a governador em São Paulo pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Também dizem que o Márcio França pode desistir para ser candidato a deputado e, nesse caso, todo mundo se unificaria em torno do Haddad. Lula também definiu o palanque fortíssimo no Paraná com a filiação de Roberto Requião, ex-governador, filiou-se ao PT para ser candidato a governador. E houve um ato muito simbólico, muito forte no acampamento do MST lá no Paraná, com a presença da Bela Gil, militantes, lideranças do MST, o Lula, parlamentares do PT, o economista Eduardo Moreira, um discurso histórico do Lula. Vamos ouvir um trecho. Vocês não têm noção o que foi o processo de destruição que esse país foi submetido depois do golpe contra a companheira Dilma Rousseff. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que foi a destruição da Petrobras. Vocês não têm noção, porque muitas vezes a imprensa não diz a verdade. A imprensa gosta de dar manchete quando a manchete é contra o Sem Terra, quando a manchete é contra o Lula, quando a manchete é favorável aos interesses do grande capital e do sistema financeiro. Bom, nesse discurso o Lula disse também que o Brasil hoje tem o pior parlamento da sua história. Falou a verdade, é orçamento secreto, proteção ao Bolsonaro, só que isso ofendeu o Pacheco do Senado, ofendeu o Lira da Câmara e o Ciro Nogueira, né, que é do Centrão, e disseram, não gostaram, né? Criticaram o Lula por causa disso. O Lula que teve uma vitória simbólica também esta semana, simbólica e histórica, não é só simbólica, foi concreta, no STJ, que por 4-1, por goleada, disse que o ex-procurador Deltan Dallagnol, aquele rapaz da Lava Jato, deve indenizar o Lula por causa do PowerPoint. Vocês lembram do PowerPoint fajuto de 2016? Em que o Lula foi pré-julgado ali numa entrevista coletiva por um procurador? Algo absurdo. Bom, condenação. Deltan Dallagnol vai ter que indenizar o Lula por causa disso. Agora, nada disso aconteceria sem o apoio da imprensa, né, gente? Vocês se lembram? Na época, as manchetes todas, né, louvando o PowerPoint do Dallagnol. Bom, comparem as capas. Aqui essa matéria faz a comparação. Folha de São Paulo na época do PowerPoint, manchete principal em primeira página para o PowerPoint. Agora que o Dallagnol foi condenado, olha só, é notinha de rodapé da primeira página. A mesma coisa no estado de São Paulo. E no Globo eu nem achei. Nem falaram que o Dallagnol foi condenado. É uma cara de pau sem tamanho. A Lava Jato é uma parceria, foi uma parceria entre justiça e mídia, né? E os dois saíram derrotados pelo Lula. Gente, para terminar esta primeira parte aqui, a receita da semana, a guerra, né? A guerra na Ucrânia subiu o tom entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia expulsou esta semana diplomatas dos Estados Unidos, que por sua vez acusaram Putin de criminoso de guerra. Disseram que o Putin é um criminoso de guerra. Então, mostrando que a guerra não é Rússia-Ucrânia, mas é Rússia-Estados Unidos. A Ucrânia ali está sendo o campo de batalha, mas a guerra é entre as duas potências. Segue o impasse nas negociações, Mariupol, a cidade litorânea cercada, destruída, um caos tremendo. E no campo econômico, uma decisão importante. A Rússia disse, Europa, se vocês querem continuar comprando petróleo e gás da Rússia, vão ter que pagar em rublos, que é a moeda russa. Porque bloquearam a Rússia no sistema internacional de dólar. Então tá bom, a Rússia não pode participar do sistema, paguem em rublo, que é uma maneira de dar o contra-ataque. Então, a guerra em todos os frontes parece que está bem distante de terminar este conflito. Na sessão sobremesa, daqui a pouco, a gente retoma o tema da guerra.